Bom, vamos então começar a nossa sessão. Eu vou começar por agradecer a todos e a todas a presença nesta sessão de apresentação do nosso Mil Folhas número 6. Não só agradeço a presença de todos, agradeço também o contributo que vários de vós e várias de vós deram para este número. Nós temos esta sessão presencial, temos algumas pessoas online, desde logo a Sra. Doutora Sofia Nel, da Biblioteca do Banco de Portugal, que, enfim, colabora neste número na rubrica Outras Bibliotecas, e tenho também connosco presencialmente o Dr. Maia Amaral, um bibliotecário, um conhecido especialista nas lides das bibliotecas novas e velhas, e, portanto, quero-lhe agradecer, doutora, a sua disponibilidade, o seu texto, assim como a doutora Sofia Nel. No caso da doutora Sofia, houve um reliador lapso na identificação do seu autor, está resolvido também na versão online, que ficará disponível amanhã, e há uma pequena errata na versão, digamos assim, em papel que nós temos aqui. Eu quero, evidentemente, agradecer a disponibilidade e o apoio nunca regateado da direção da escola e, designadamente, do nosso colega Álvaro Garrido, diretor da faculdade, que sempre tem apoiado, digamos assim, esta iniciativa. É um gosto meu, pessoal, e da equipa que trabalha comigo, a doutora Rita Martins, agora a doutora Isabel Dimas e também o Bernardo Fazendeiro, a levarmos esta iniciativa por diante e, como estava agora a falar com o doutor Maia Amaral, mantê-la, fazê-la sobreviver depois de 3 ou de 4 ou de 5 números, já vamos no 6º, já é fantástico. Quantas destas iniciativas morrem, digamos assim, na praia? Apareceram 1, 2 números, 3 números. E isso deve-se, de facto, ao empenho e ao entusiasmo destes meus colegas. A sessão de hoje tem algumas pequenas atribulações, não creio que sejam muito importantes, mas, de qualquer modo, eu gostava de registar a ausência de um dos nossos colaboradores destes textos mais extensos sobre a evolução das áreas disciplinares que nós trabalhamos na Faculdade de Economia, designadamente o nosso colega João Lisboa, que me telefonou há pouco, adoentado, pareceu-me realmente seriamente afetado, na voz pelo menos, e pronto, a justificar a sua ausência, a lamentar a sua ausência. Também a nossa colega, a Rosa Monteiro, não pode estar presente por motivos de saúde, mas enfim, nós vamos ultrapassar isso, desejando a ambos uma rápida reconstituição e plena da sua condição de saúde. Há vários colegas, alguns deles aqui presentes, o José Manuel Pureza, por exemplo, a doutora Catarina Ferrado, que têm que sair mais cedo por outros compromissos já anteriormente assumidos, e, portanto, com a vossa compreensão, eu darei a palavra de imediato ao José Manuel Pureza, para que possa brevemente fazer a apresentação do seu texto. Este texto insere-se num conjunto de 4 textos que nós pedimos a colegas destacados, conhecidos, colaboradores da Faculdade de Economia, professores catedráticos da nossa faculdade, que pudessem, enfim, com um apelo à sua capacidade de síntese, resumir a evolução da sua disciplina, da economia, das relações internacionais, da gestão de empresas e também da sociologia, que eu próprio me encarreguei dessa tarefa. Dizer o que se passou nessa disciplina nos últimos 50 anos. Foi uma inspiração, digamos, provocada pelo facto da Faculdade de Economia estar a aproximar dos 50 anos da sua fundação. E, nesse sentido, pensei que esta podia ser uma boa solução para este número 6. Vamos pensar, o que éramos nós, ou a nossa disciplina,
há 50 anos, quando viemos para aqui, o Zé Reis, por exemplo, veio para o primeiro ano da Faculdade de Economia. Não é uma gralha, pode parecer uma gralha. Corretora. Exatamente. Mas foi o primeiro ano. E, portanto, a pessoa em melhores condições para nos dizer o que foram estes 50 anos, meio século de pensamento económico, de institucionalização da disciplina, de consolidação do ensino e da investigação nesta área. E tem aqui belíssimos textos que são testemunhos de pessoas diretamente envolvidas nestes processos de consolidação disciplinar das áreas que nós trabalhamos aqui. Curiosamente, temos atrás de nós uma série dos livros referenciados nos diferentes textos da relação internacional, da economia, da gestão da empresa e da sociologia. Eu, sendo da área da sociologia, devo dizer que compartilhei leituras que o Zé Reis assinala no seu texto. Tal era a infância, pelo menos da área da sociologia, perante produções disponíveis nos anos 70 e após o 74, 75, sei lá, João Martins Pereira, os cadernos de circunstância, livros que hoje fazem parte da nossa memória, na verdade. Aliás, estes textos são, sobretudo, enfim, assentam, sobretudo, numa memória pessoal de cada um. O que é que tu leste? O que é que eu li? Quando em 74 ou 75 se começou a consolidar a área da sociologia. E por aí afora em cada uma dessas disciplinas. Não vou alongar mais. Vou, porque isso também, enfim, faz parte e ando de compreender que eu peço ao José Manuel Pureza que nos faça a síntese do que foram os 50 anos das relações internacionais em Portugal, nesta faculdade, como quiser, José. Sim, obrigado. Uma coisa sintética. Faz favor. Com licença. Faz favor. Já está, não. Agora é tirar o diretor aqui. Muito bem. Devia ser lindo. Bom, muito obrigado, Carlos, por me teres dado esta possibilidade de ser o primeiro a falar, porque quero-vos explicar, pedindo-vos desculpa, eu organizei um seminário no SES às 6 da tarde, não dei conta da coincidência de dias e de quase de horários, e, portanto, tendo sido o organizador e eu apresentar o colega que vai orar, enfim, tenho mesmo que ir a correr e, portanto, peço a vossa compreensão e peço-vos sinceras desculpas por esta circunstância. O meu texto, o texto de que sou autor, foi privilegiado com aparecer na última página. Comentava há bocadinho com a Teresa que normalmente enfim, muitos de nós temos o hábito de começar a ler os jornais de trás para a frente e, portanto, é um lugar manifestamente privilegiado, eu agradeço isso, sendo, claro, um texto que, desde logo pela sua dimensão, fica um bocadinho aquém daquele que foi a reflexão que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que adivinho muito apetitosa por parte das outras colaborações neste número. E eu vou ser, portanto, muito breve nesta apresentação daquilo que escrevi, porque há uma circunstância que pode ser interessante ter em conta, é que em Portugal a disciplina, enquanto disciplina académica ensinada nas universidades, a disciplina de Relações Internacionais tem, de facto, quase 50 anos. Na verdade, o primeiro curso universitário de Relações Internacionais, a primeira licenciatura, foi lançada na Universidade do Minho em 1975. E, portanto, estamos ali, nesta fase, assim, muito perto, ou seja, falar de relações internacionais nas universidades portuguesas é falar basicamente 50 anos. Não é? E, portanto, essa circunstância também torna as coisas mais fáceis, porque, na verdade, pronto, aquilo está ali acantonadinho e, portanto, não há muitos desvios. Mas, portanto, o que eu reflito neste texto é precisamente aquilo a que o Carlos há pouco chamava a institucionalização de uma área de conhecimento, através, digamos, das suas dinâmicas mais visíveis, não é? No panorama universitário português. A saber, em primeiro lugar, o lançamento que é final dos anos 70, portanto, ou seja, pós 25 de Abril, naturalmente, primeiros anos da década de 80, isso tem tudo a ver com a necessidade, creio que compreensível, não é? De formação de quadros para dar resposta, para se inserirem na dinâmica de internacionalização, quer da economia, quer da sociedade, digamos assim, e com uma presença muito forte da entrada de Portugal no processo de integração europeia e, portanto, necessariamente o que vai presidir a toda essa primeira fase de instalação, digamos assim, de início de caminho
universitário da nossa disciplina é claramente uma perspectiva eurocêntrica muito assumida e muito até quase instrumental, digamos assim. Estas décadas que esta disciplina leva na nossa universidade e no nosso ambiente, digamos, académico, tem duas marcas, para ser muito arrumadinho e muito sintético, tem duas marcas, uma de transformação quantitativa e outra de transformação qualitativa. Na primeira, basta dizer que, fazendo um cômputo daquilo que é hoje a oferta de ensino graduado e pós-graduado em Relações Internacionais em Portugal, andaremos à volta dos 40 programas dos 3 ciclos de estudos, não é? E, portanto, isto significa claramente um alargamento muito significativo, um aumento muito significativo da oferta, da formação e do debate, naturalmente. E, portanto, eu não estou apenas aqui a fazer aritmética, estou a pensar naquilo que a aritmética tem de contributo para o debate. E creio que aquilo que importa talvez mais refletir, sobretudo aqui nesta casa, nós criámos o nosso curso, a nossa área de Relações Internacionais em 95. O Boaventura, o Luís Moita, o João Gomes Carvinho e eu próprio servimos de equipa instaladora, digamos assim, sob a orientação, na altura, do professor Romero Magalhães, que era o presidente do Conselho Científico e que nos deu esse mandato, digamos assim, de pensarmos o que é que podia ser um contributo específico da Universidade de Coimbra para a afirmação de uma disciplina que estava na altura já numa fase de instalação consolidada. Minho, ISCSP, 1982, nós aparecemos em 95 e depois em 96, 97 a nova. Okay? E o que eu creio que vale a pena refletir, insinuo isso neste texto, é justamente como aquilo que, para nós, Coimbra, apareceu nessa altura de uma forma muito marcada, muito vincada, muito assumida, como uma presença de diferenciação, ou seja, nós criámos aqui uma unidade de trabalho, área de conhecimento de relações internacionais, que visava ser diferente, não por como é que se chama aquilo, por vaidade ou por frivolidade, mas porque a nossa atitude de partida era de insatisfação relativamente àquilo que era a oferta que se verificava em relações internacionais em Portugal, como, entretanto, da diferenciação se passou, em escala nacional, a uma desdiferenciação. E eu acho que isso é aquilo que marca um bocadinho o nosso tempo. Bolonha tem a ver com isso, evidentemente, porque o encurtamento do tempo dos programas, não é? Faz com que a possibilidade de encontrar coisas diferentes, além do tronco comum básico, seja mais difícil. Nós, aqui em Coimbra, experimentámos claramente isso. E, portanto, é no segundo ciclo e no terceiro ciclo que as coisas têm realmente alguns desafios. Nós, aqui em Coimbra, enverdámos por essa via, criando um doutoramento temático, política internacional e resolução de conflitos, e um mestrado, agora mais recentemente, em 2007, mais recentemente do que o doutoramento, em 2007, e que é um mestrado sobre estudos da paz, da segurança e do desenvolvimento, que fui ver a sigla e dá MEPSD, mas isso, enfim, são coisas que acontecem. Pronto, depois, há uma transformação qualitativa a par disto, que é justamente uma comunidade, uma tribo, que se afirma naquilo que é o circuito e a arena, digamos assim, própria da afirmação de uma disciplina. E, portanto, é, digamos, um conjunto de gente com formação, sobretudo do ponto de vista pós-graduado, fora do país, agora progressivamente também dentro do país, e que se vai afirmando nos terrenos próprios da afirmação do debate, de uma disciplina, portanto, em redes internacionais, comunicações, publicações, nas editoras e nos periódicos de referência, e a institucionalização também da investigação. Criação de institutos de investigação, o IPRI, ligado à Nova, e enfim, com os patrocínios que são conhecidos, em 2003, o NICPRI, o Observare, na Universidade Autónoma, sob a inspiração
do nosso querido Luís Moita. Aqui em Coimbra, durante uma certa fase no SES, existia um núcleo de estudos para a paz que estava muito ligado à nossa abordagem, digamos, mais singular dentro das relações internacionais, e depois dentro da própria Associação Portuguesa de Ciência Política a criação de uma secção específica das relações internacionais. Bom, e portanto, o que eu dou conta neste texto é disto, é deste caminho que se foi fazendo com, digamos, os avanços e as estagnações que este caminho foi levando, e termino justamente, procuro num parágrafo, uma coisinha, com 6 ou 7 linhas, procuro enunciar aquilo que, a meu ver, são desafios que estão diante de nós, e que eu, numa perspectiva estritamente pessoal, como tinha que ser, assumo que é, de novo, o desafio da diferenciação. É sempre o desafio da diferenciação. Vendo este problema que o Carlos me pediu para tratar, com os olhos de quem está nesta escola, com, digamos, a localização que ela tem, em termos não só geográficos, mas também em termos universitários, relativamente ao resto do país. E, portanto, isto significa que é muito desejável que nos próximos, 50 anos não, nos próximos 10 anos, nós fôssemos capazes, era muito desejável que nós fôssemos capazes de criar pessoas com uma formação sólida e com presença pública a testemunhar essa formação sólida, que saíssem fora do discurso padrão que todos os dias nos entra nas nossas casas, na análise da guerra na Ucrânia ou na análise do funeral da Rainha de Inglaterra. Eu acho que, aliás, com o mesmo tom mais ou menos padronizado que varia do funeral da Rainha de Inglaterra para a guerra da Ucrânia, da guerra da Ucrânia para o funeral da guerra, e é basicamente é a mesma coisa. E, portanto, eu acho que é muito importante que sejamos capazes, e temos que ser, porque senão perdemos. Ser capazes de criar essa diferenciação. Isso também passa, e termino, por uma agenda temática que se traduza nos nossos programas. Não é hoje compreensível formação em relações internacionais que não coloque, por exemplo, só para dar um exemplo, que não coloque a questão das alterações climáticas como uma área nuclear, digamos assim, de ensino, de investigação, de debate, como é, e também nas outras disciplinas, mas eu estou aqui a assumir aquela que me diz mais diretamente a respeito. Estou levado a crer que coisas como a política internacional da alimentação, por exemplo, é qualquer coisa que é absolutamente vital. Fomos despertados de alguma maneira para isso pelos barcos que saíram ou não saíram da Ucrânia. A política internacional da saúde, outra área absolutamente decisiva para a nossa contemporaneidade. Veja-se aquilo que, enfim, é a realidade do tempo da pandemia e como isso tudo nos coloca perante relações de poder desiguais, perante geografias diferentes, etc. Bom, é um bocadinho disso que eu dou conta neste texto, um texto muito modesto. Não estou agora a fazer aqui figura de falsa modéstia, não é isso, é mesmo. É um texto modesto, mas procura, enfim, agora a dizer uma coisa muito... mapear. Fazer a cartografia da coisa. Mas pronto, é basicamente isto. E é isto. E uma vez mais eu vos peço desculpa por ter que sair, são vocês que ganham, e ao Carlos agradeço ter-me posto em primeiro lugar. Muito obrigado, José. O Sr. Diretor não me despeça. Muito bem, então começámos invertendo aqui um bocadinho aquilo que era, em princípio, a lógica das intervenções de cada um dos convidados. Eu gostaria então de voltar a essa lógica da apresentação e gostaria de convidar a doutora Sofia Nel para nos dizer, de uma forma sintética, o que acha que reforça este retrato que faz da Biblioteca do Banco de Portugal, que para uma Faculdade de Economia é uma biblioteca importantíssima. Eu notei que o seu texto tem o tom de um convite que apreciamos muito para que estabeleçamos relações de colaboração entre as nossas bibliotecas, não apenas da Faculdade de Economia, com certeza, mas também da Universidade no seu todo, mas
Apreciei também as iniciativas que regularmente o Banco de Portugal e a sua biblioteca fazem, que são iniciativas para trazer e fomentar relações com uma comunidade mais alargada, e esse é um sentido prático, muitíssimo importante e estratégico do lugar, das leituras e dos livros que estão ao nosso cuidado em cada uma das nossas bibliotecas. Doutora Sofia, gostaria de intervir brevemente, dizer-nos o que é a Biblioteca do Banco de Portugal? Obrigado pela sua colaboração. Boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente. Sim, ok. Posso projetar uma apresentação? Faz favor. Então, Está perfeito. boa tarde. Eu sou Sofia Nelson, sou a bibliotecária do Banco de Portugal. Sou licenciada em Coimbra, em Ciências da Informação. E assumi estas funções em janeiro deste ano. Também é novo para mim, desde janeiro, estou-me a habituar, e vou-vos apresentar então a nossa biblioteca, que é uma biblioteca aberta ao público, daí os cursos para todos, uma biblioteca aberta ao público. A Biblioteca do Banco de Portugal, vou apresentar a missão da nossa biblioteca, os serviços que dispomos, as duas coleções mais importantes em termos de investigação, o que é a nossa comunidade, as iniciativas que nós temos para interagir com a nossa comunidade e, finalmente, irei fazer o convite, tal como o Dr. Carlos indicou. A Biblioteca do Banco de Portugal foi fundada em 1932, tem a missão de valorizar, dinamizar o processo de criação de conhecimento no banco e divulgar a informação de forma a aproximar a biblioteca dos utilizadores internos e externos. E como é que nós o fazemos? Fazemos enriquecendo o acervo documental, através da divulgação dos nossos recursos de informação, apoiamos a investigação através de pesquisas de referência realizadas pelos nossos técnicos e identificamos e satisfazemos as necessidades de informação. Quando identificamos estas necessidades, acabamos de identificar o que é que temos de fazer para enriquecer o nosso acervo documental. Ou seja, isto acaba por ser um ciclo sem fim. Os serviços que nós temos, muitos são comuns a outras bibliotecas. Temos pesquisa no catálogo online, temos pesquisa na nossa base de dados e num agregador que junta as nossas subscrições, as publicações periódicas, as bases de dados que nós temos. Podemos pesquisar tudo num único sítio. Temos a consulta presencial feita aqui no Sala de Leitura, que é onde me encontro. Temos ainda a consulta online, que é feita no CIBAC, o Sistema de Instruções do Banco de Portugal, onde estão os diplomas produzidos pelo Banco no exercício da sua competência regulamentar. Isto é um instrumento que só nós é que temos, não é? Ou que nos difere das outras bibliotecas. Temos ainda a produção de documentos que podem ser tanto fotocópias na sala de leitura, como digitalizações para utilizadores ou para as bibliotecas com as quais nós colaboramos. Temos ainda o Wi-Fi, que hoje em dia é imprescindível, é uma ferramenta imprescindível, não é? O nosso serviço de referência passa por técnicos documentalistas especializados na Economia e Direito, que são as nossas duas áreas fortes para o funcionamento do Banco de Portugal. Temos outros temas, outras áreas, mas estas são as que têm uma porcentagem maior no nosso acervo. Destacamos estas duas coleções devido à sua importância para a investigação. A coleção Fausto de Figueiredo foi comprada após a morte de Fausto de Figueiredo, tem um elevado valor bibliográfico, etnográfico e histórico. As suas obras são desde o século XV ao XIX, tem uma variedade de tipologias de documentos, como conseguem ler, monografias, manuscritos, publicações periódicas, florais, mapas, gravuras, e os seus temas não só versam sobre a área profissional de Fausto Figueiredo, que era Direito e Economia, mas também tinha uma rica biblioteca pessoal que versava sobre diversas áreas, desde História, Arqueologia e a tudo sobre Portugal. Nesta coleção existem documentos únicos, documentos raros e documentos antigos. Daí ser
ser muito importante e ser muito procurada ao nível de investigadores. A coleção de relatórios de contas é um projeto que está em digitalização, são relatórios e contas de empresas nacionais e internacionais desde o século XIX e também é importante na investigação, há muitos utilizadores que nos pedem para digitalizar determinado relatório que ainda não existe online, nós digitalizamos, faz à frente na nossa fila de espera de digitalização e basicamente é isto. A nossa comunidade da biblioteca são os recursos da biblioteca, os profissionais que trabalham na nossa biblioteca. São as outras bibliotecas e identidades que fazem parte da nossa rede de colaboração, que nos ajudam a satisfazer os pedidos de utilização dos nossos utilizadores, os pedidos de informação dos nossos utilizadores, são os nossos recursos de informação e os fornecedores, sejam bases de dados, sejam sistemas de informação, seja o que for. E, finalmente, os utilizadores, é para eles que aqui estamos, é com eles que fazemos todo este trabalho de background. E isto são utilizadores internos, que são os colaboradores do banco, e utilizadores externos, que é qualquer pessoa que venha à nossa biblioteca. E nós trabalhamos numa sinergia para satisfazer os utilizadores. As iniciativas que promovemos para interagir com a nossa comunidade são as conversas nas bibliotecas, que são palestras por autores quando publicam determinada obra, sem a apresentar aqui na sala de leitura da nossa biblioteca, qualquer pessoa pode ficar a assistir a estas palestras. Temos os workshops de bibliotecas do Banco de Portugal, já existiram dois, um em 2018 e outro em 2019, em Lisboa e no Porto, onde se juntam profissionais de informação que partilham de conhecimento e experiências. A nossa newsletter é a semelhança deste boletim onde estamos aqui a lançar, é uma publicação trimestral, online e impressa, versus um bibliotema que é apresentado por um departamento do banco sobre uma determinada função. Este bibliotema é acompanhado de uma bibliografia com livros da biblioteca e ainda se apresentam as aquisições mais recentes da Biblioteca do Banco de Portugal. Assim, convidamos-nos a virem-nos fazer uma visita. Estamos em Lisboa, na Rua Francisco Ribeiro, que é paralela à Avenida Almirante Reis. Aconselhamos a contactarem os nossos técnicos com antecedência por e-mail ou telefone se precisarem de uma pesquisa de referência e para garantir que os documentos estão disponíveis para consulta na sala de leitura, porque alguns estão a gostar de colaboradores ou estão no departamento. Assim, estamos à disposição para satisfazer as vossas necessidades de informação. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Sofia. É um gosto ter este sentido de colaboração e parcerias que podem ser criadas e feitas com a vossa biblioteca do Banco de Portugal, que, como disse há pouco, é uma biblioteca muito importante do ponto de vista dos seus recursos, da disponibilidade de informação que põe, digamos assim, o livre acesso do público em geral. Espero bem que possamos contactá-la proximamente para estabelecer, não sei se um desses workshops, mas alguma outra coisa que possa surgir da existência desta, eu iria dizer, deste início de uma troca, de uma parceria e, portanto, de uma comunidade que vamos fazendo em interbibliotecas. Agradeço-lhe de novo, agradeço também, enfim, ao Banco de Portugal esta disponibilidade para nos informar dentro desta rubrica Outras Bibliotecas. Este Mil Folhas quer saber também que outras bibliotecas, que outros serviços, que outros recursos estão disponíveis para o bom trabalho de pesquisa e de informação nos temas que nos ocupam aqui. Muito obrigado mais uma vez, doutora Sofia. Obrigada pelo convite. Muito bem. Foi um gosto. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Maia Amaral, que é um especialista da Universidade de Coimbra, uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho, pela sua competência técnica no tratamento do livro, que nos oferece uma reflexão ou um depoimento, como nós chamamos, sobre o livro antigo. É muito engraçada esta questão que o Dr. Maia Amaral nos coloca aqui.
o livro antigo, as peripécias, as atribulações que o livro antigo sofre. Mas nós que vivemos num tempo tão acelerado, tenho quase vontade de lhe perguntar, há aqui um livro, sei lá, do João Martins Pereira, editado em 1974. É um livro antigo? Quer que responda já? Faz favor, eu vou-lhe dar a palavra justamente para nos convocar para esta reflexão. Faz favor. Então podemos começar a dialogar. Eu começava por dizer, então, respondendo a essa pergunta, exatamente, livro antigo é, no sentido em que eu utilizo neste texto, é de facto um conceito técnico. É todo o livro impresso entre 1501 e 1800, o que corresponde a uma fase do desenvolvimento do livro impresso. Os seus primeiros tempos é o tempo do incunável, em que se anda à procura do formato do livro, em que se inventa a página de título, por exemplo, em que se inventa a table of contents, em que o livro vai tomando um determinado formato que hoje lhe reconhecemos. Depois há este período de 1501 a 1800, em que o livro é essencialmente impresso manualmente, em composição de tipos móveis, e, por um lado, os prelos eram todos manuais neste tempo, o papel era todo manual neste tempo, era produzido em cadernos, era dobrado de uma determinada maneira, segundo certas normas e formatos. E depois, isso explica que depois de 1800, e aqui, do ponto de vista técnico, há quem fala em 1820 e 1830, eu não sou dessa escola, eu sou da escola dos 1800, gosto muito desta organização, 1501, 1800, acho excelente, e sobretudo porque desde o princípio do século XIX começa a aparecer na produção do livro o papel produzido industrialmente, mecanicamente, o papel contínuo, começa a utilizar-se muito antes de 1820, com muita frequência, os prelos de metal, que vão permitir triplicar a velocidade de impressão dos livros. Portanto, isto só para responder, ver como só uma questãozinha já deu aqui 5 minutos de conversa. Isto é terrível, estas coisas a gente começam a proliferar como cerejas, de facto. Mas, de facto, livro antigo, neste sentido, é uma coisa, um conceito absolutamente técnico, que se refere apenas a este património bibliográfico, que vai entre 1501, que já não são iconábulos, e o livro moderno, e que, portanto, termina em 1800. Posso continuar? Então, depois desta explicação, então, percebem como eu fiquei preocupado quando me é pedido especificamente um texto sobre livro antigo para esta newsletter, para esta revista. Porque estar a falar destas coisas, se não é de uma maneira um bocadinho com umas histórias pelo meio, isto de facto é demasiado técnico, demasiado aborrecido. Ninguém quer ouvir falar do livro antigo. Sobretudo se souber o que é livro antigo, desde logo, parece verdade. E, portanto, ninguém abriria isto. Eu tive que fugir aí para umas histórias. Lá consegui resolver essa preocupação que eu tinha de como falar de livro antigo para o Mil Folhas. E depois, quando já estava despreocupado deste assunto, pedem para vir falar aqui, que eu fiquei outra vez muito preocupado. Tenho de novo que encontrar uma outra forma de abordar, porque não, com certeza não vou repetir o que se diz no artigo. Peço que leiam, é uma coisa de facto muito pequena e, portanto, espero que se divirtam. Aproveitando ter-se dito que estão aqui todos os livros citados, não está este. Eu cito este, que é um catálogo, aliás, da faculdade. Eu cito este e, portanto, deixo aqui também um exemplar para a Ana, porque eu, a certa altura, tive que encontrar algumas razões do interesse do livro antigo para a Universidade de Coimbra. E depois de dizer que, desde logo, o maior interesse que ele tem é o facto de a Universidade de Coimbra ser seguramente
a Universidade Pública Portuguesa, e pública já é uma limitação que se calhar nem sequer é verdade, a Biblioteca Universitária Portuguesa, a Universidade Portuguesa que mais livros antigos tem. Resultado da sua história de muitos séculos, da sua acumulação de várias bibliotecas ao longo de quase 700 anos, e portanto não é de espantar, mas é um facto de que tem que se assinalar. Depois, a qualidade do livro antigo que existe na Universidade de Coimbra, que não é de menor qualidade. Eu tenho uma experiência de ter que fazer exposições bibliográficas muitas vezes durante o ano. Desculpa. E, portanto, tenho muitas ocasiões de me aperceber das preciosidades que temos nas bibliotecas da Universidade. Não falo só da Biblioteca Geral, falo também de outras bibliotecas, uma vez que as nossas ferramentas nos permitem pesquisar em todas as bibliotecas da Universidade. E, portanto, é de facto um conjunto muito rico. Até porque, como eu lembro, nós estávamos, por exemplo, no mercado, no século XVIII, no final do século XVIII, que foi uma altura privilegiadíssima para comprar belíssimas peças bibliográficas. A Universidade de Coimbra já lá estava, já tinha a sua biblioteca, já estava no mercado. Quer dizer, hoje não teríamos nenhuma hipótese de concorrer com ninguém que viesse disputar a Bíblia hebraica. Se ela fosse a leilão, estávamos completamente arredados da competição. E no século XVIII não era assim. E no século XVIII podemos adquirir um belíssimo exemplar, por exemplo, da Bíblia das 42 linhas da tipografia do Gutenberg. E outras precisidades que, de facto, esta universidade tem. E é só começar a cavar e andar à procura das coisas e ficamos completamente deslumbrados com a quantidade de coisas extraordinárias, da qualidade das coisas que temos na área do livro antigo. Portanto, não temos só muito, temos muito bom. E depois temos uma coisa que ainda hoje me espanta, é a variedade de assuntos. A Universidade de Coimbra não adquiriu só bibliografia para sustentar, para apoiar, para dar apoio ao seu ensino. A Universidade de Coimbra foi adquirindo bibliografia ao longo dos seus muitos anos, muitos séculos de existência, foi adquirindo bibliografia mesmo sobre áreas onde não tinha estudos, onde não existia necessidade objetiva de comprar esses livros. Por razões várias, mas em algum caso com uma intenção, percebendo que havia qualquer coisa nova, qualquer coisa que era importante, qualquer coisa que devia ser conservada e que se devia ter criado memória, e é a evidência que este catálogo demonstra. Isto é um catálogo feito pela Faculdade de Economia, sobre livros de economia política, e coleciona aqui livros das primeiras edições, das coisas mais importantes, dos textos clássicos da economia política, que não existindo a disciplina constituída como tal, a biblioteca da Universidade já os tinha lá, todos, quase todos, as primeiras edições. Isto demonstra, de facto, que havia alguma intenção, havia alguma atenção ao mercado, e que até coisas que não eram imediatamente necessárias para os estudos, para os latins, para os direitos, para a teologia, eram compradas e guardadas nesta biblioteca. E, portanto, foram esses três aspectos que eu achei que era importante salientar, a meio de uma série de pequenas histórias que tentam dar alguma frescura, enfim, a um texto desta natureza. Mas agora, vindo aqui e aproveitando estar em frente desta audiência, que aliás é mais ampla do que aquela que eu vejo neste momento, eu não vou propriamente fazer um desafio, mas vou lembrar uma coisa que eu ando à volta disto há muito tempo, com muita vontade de encontrar pessoas na área da economia que se queiram interessar por uma questão destas. Identificadas estas características do livro antigo na Universidade,
E pensando que, com as regras da contabilidade pública, hoje em dia não está avaliado o património bibliográfico da universidade em termos de valor. Mas isso pode-se fazer com as regras da própria biblioteconomia. Poderíamos tentar fazê-lo. Mas, não sendo necessário, não me parece útil. O que já me parece muito mais interessante era tentar perceber como é que este património, o que é que ele vale do ponto de vista do uso. Eu dou o exemplo, por exemplo, do valor simbólico do livro antigo, que está na Biblioteca Joanina, que coloca simplesmente como o grande ícone do turismo em Coimbra. E o que é que torna aquela biblioteca importante? Bom, no fundo, ela é o nosso depósito do livro antigo. Eu, aliás, quando quero chocar as pessoas, digo que a Biblioteca Joanina é apenas o nosso mais bonito depósito. Temos vários, porque ele é o mais bonito. E, portanto, por este valor simbólico, por um lado, o facto de se ter tornado uma biblioteca, o grande ícone do turismo de Coimbra, pelo facto de os livros que lá estão estarem nos catálogos bibliográficos e serem requisitados e serem usados cerca de 500 todos os anos, em média, dá-lhe um valor de uso. Se contarmos com os outros fundos de livro antigo na Biblioteca Geral, e só na Biblioteca Geral, eu diria que facilmente 3.000 volumes são utilizados todos os anos. Temos a ideia, só meia dúzia de cromos é que vão ler livros antigos. Será meia dúzia, mas também não são tão poucos assim. E, portanto, a partir destes valores de uso e valores simbólicos que podemos encontrar no património bibliográfico da Universidade, não seria possível, com as ferramentas de que dispõem os economistas, dar a isto também um valor, também demonstrar perante a própria Universidade, que às vezes tende a esquecer-se das bibliotecas, que o digam os colegas bibliotecários que aí estão, dar-lhes uma ideia de que isto é também um valor, é um ativo, não é um passivo, não é uma coisa que custa a levar. Este facto de termos uns livros muito velhos e depois temos que tratar deles e não podemos deixar estragar e temos que comprar umas câmaras de inox e temos que ter pessoas sempre a limpar. Tem a ideia que há 2 pessoas a limpar livros na Biblioteca Joanina e que circulam ao longo da biblioteca e quando terminam voltam a recomeçar. 2 pessoas. Todos os anos, só fazem isso, limpam livros na Biblioteca Joanina. Isto, pelas autoridades universitárias, pode ser considerado uma excentricidade, um perder de recursos. Eu, no entanto, contraponho a essa ideia, se calhar temos aqui um valor. Quanto mais não seja, esses 2.000, 3.000, 4.000 livros que foram utilizados, efetivamente, todos os anos por um utilizador, corresponderam a 3.000, 4.000 livros que não foram comprados noutros suportes, que não foram adquiridos a outras bibliotecas, a outros fornecedores. E, portanto, aqui fica o desafio. Eu estou disponível para dar todos os elementos que entenderem úteis para esta definição e se alguém quiser agarrar nesta ideia, vamos saber quanto é que vale a Biblioteca Joanina. E depois vamos até fazer uma pequena provocação. Vamos vender a Biblioteca Joanina. Pode ser É uma provocação engraçada. Pronto, era isto que eu não queria deixar já agora, porque é uma ideia que anda comigo há tantos anos. É esta de avaliar, como avaliar, que ferramentas há. Portanto, esse é o vosso terreno. Muito obrigado por me terem aturado este bocadinho. Havia uma questão lateral. Nós temos aqui uma preocupação com o livro, com a leitura do livro e com os lugares, as bibliotecas. O que é que uma biblioteca, enfim, principalmente dedicada à manutenção, à conservação do livro antigo, tem que ter de diferente das outras bibliotecas? Instalações físicas, equipamento, as pessoas a limpar, enfim, o que também
passou também a ser muito turístico, são a história dos morcegos, da Biblioteca Joanina. Mas, na verdade, eu uma vez visitei e, na verdade, conheci a diretora do livro raro, acho que era assim que o designam, como é que se chama aqui? Biblioteca Real do Rio de Janeiro? Não é Biblioteca? Gabinete de leitura. Uma coisa também fabulosa. Fantástico. Também fabulosa. E ela teve-me a dizer o tipo de exigências deste género que o Sr. Doutor acaba de referir, que é preciso ter, portanto, o custo, o envolvimento no orçamento que aquela biblioteca tem, que eventualmente as outras não têm, não é? Mas que, do ponto de vista da fisicalidade das instalações, o que é que uma biblioteca destas tem que ter, que é diferente das outras? O que é que a nossa Biblioteca Joanina tem, que a nossa Faculdade de Economia não tem? Tem ouro do Brasil, por exemplo. Mas não só isso. Eu dizia, os técnicos, o tratamento, a conservação, o cuidado. Sobretudo, a conservação preventiva. É sobretudo isso. E do qual a limpeza é um elemento absolutamente essencial. Neste momento, a Biblioteca Geral tem 2 câmaras de anóxia. E uma delas funciona na própria Biblioteca Joanina. Está lá bem escondida, não é passada pelos... mas nessa câmara todos os livros da Biblioteca Joanina vão passando também de uma maneira rotativa. E quando falamos em todos os livros da Biblioteca Joanina, falamos de todos os livros do edifício da Biblioteca Joanina, porque aquilo que é visitado é o piso nobre. Há mais 2 pisos por baixo que também têm livros, o que dá 57 mil volumes, sensivelmente. E, portanto, são as questões da conservação, porque se deixamos degradar os livros ao ponto da necessidade de restauro, o restauro hoje é tão caro, que não pode ser uma solução de conservação dos livros. Depois, dir-se-ia que a digitalização vai resolver os problemas todos. Não vai resolver, primeiro, não resolve os problemas todos à partida. Depois comporta inúmeros perigos da sua própria natureza, da sua própria conservação. Falando há pouco tempo com o diretor da Torre do Tombo, ele lembrava-nos as quantias que estiveram envolvidas, por exemplo, na digitalização dos processos da Inquisição de Lisboa. Foram milhões de páginas, foram quilómetros distantes que foram digitalizados. E são milhões o que eles gastam todos os anos em memória viva para conservar em redundância aquelas imagens. Porque uma coisa é conservá-las em boas condições em máquinas próprias, outras coisas é pô-la na nuvem, sabe-se lá para onde é que as coisas vão, não é? E quem é o dono e quando é que se fecha a chave. A nuvem, isto é tudo muito bonito, mas... E eu perdi-me, eu que ia dizer uma outra coisa em relação a isso. Bom. Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado de novo pela sua chamada de atenção e pelo seu desafio, que pode ter colhido aqui curiosidades ou mesmo disponibilidades. Agradeço, portanto, a sua disponibilidade para o texto escrito e para o texto oral, que nos acaba de oferecer, e em nome da equipa, eu agradeço-lhe o seu contributo. Passava agora, então, os 4 breves ensaios. Já ouvimos o José Manuel Pureza fazer a síntese da evolução do passado meio século de que foram os estudos em Portugal sobre as relações internacionais, e passava então ao meu querido colega José Reis a palavra para nos dizer o que é isto da economia, como é que esta economia se foi tornando uma disciplina performativa, que é uma parte do teu texto, José. Muito bem, como quiseres. Pode estar.
Bom, um abraço para todos, os que estão aqui e os que estão ali. Já agora, doutora Sofia, eu tive a oportunidade de participar aqui já há anos numa conversa na biblioteca do Banco de Portugal e devo dizer que guardo excelente memória disso. Bom, estava também aqui a olhar para a mesa e estava, mal imaginam, quanto estas três figuras que aqui estavam me ilustravam referências a propósito de muitas coisas que estamos aqui a discutir. Estava a olhar para todos com muita atenção, devo dizer, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente ali os livros que vocês escolheram quando entrei na sala e que o Carlos já assinalou. Doutor Maia do Amaral, não me leva a mal, mas eu não consigo passar por este pontinho que vou agora aqui dizer, porque estive aqui a ouvir falar de livros raros, livros antigos, livros raros, depois, sabem qual é, querem que eu vos diga, eu sei que não querem, mas eu digo na mesma, qual é o meu conceito de livro raro, ou de livro muito valioso, ou de livro verdadeiramente irrepetível. É um livro encadernado à mão, com uma capa em veludo, com papel que talvez tenha sido feito à mão, o próprio papel, que na verdade é manuscrito, com caneta porventura daquelas de tinteiro, que na verdade é exemplar único, ou seja, é uma primeira edição e é um único exemplar, é como o tal primeiro ano, e cuja primeira informação vem de 1540 e cuja última informação é 1954, se quiserem que vos diga, 10 de agosto de 1954. Este livro é nada mais, nada menos, portanto, estou a falar de um belo livro, um livro lindíssimo, ainda por cima, para além da encadernada à mão, com uma bela capa em veludo, tem uma caixa também feita à mão, e esse livro, devo dizer, é o mais precioso que eu tenho em minha casa. Acontece que esse livro foi feito desta maneira foi integralmente feito, isto é, no seu conteúdo, quer dizer, na recolha de informação que lá está, na escrita, porque está escrito à mão, no encadernamento, na caixa, foi feito nada mais, nada menos do que pelo avô do Dr. Maia Amaral. Porque é nada mais, nada menos que a árvore genealógica da minha família, de que eu sou daquele livro, O Último Registro. E por isso é que a data é aquela. Portanto, imagina, eu tenho que lhe mostrar um dia destes. Na verdade, enfim, estávamos aqui à volta de conceitos de livros, e o conceito de livro raro, para mim, é este. E eu não sei como conservar aquilo. Quer dizer, é fácil de conservar, porque não é difícil. O meu problema é se ele alguma vez desaparece, visto que, embora só tenha provavelmente valor para mim, é um tal valor que nenhum economista conseguirá calcular. Até porque, devo dizer, os economistas fazem muitas coisas, e está aqui um dos livros, não sei se por mim ou por outro, que aqui foi posto, que é um livro da Elinor Ostrom, que foi Prémio Nobel da Economia em 2009, e que foi uma mulher dedicada a estudar e a governar os comuns, isto é, a estudar aquilo que, na verdade, não tem valor mercantil, porque não é apropriável, porque não é comum. E por isso travou uma luta muito conceptual, muito interessante, porque, como sabem, há um livro famoso, que mesmo que nunca tínhamos lido, conhecemos o título, que é A Tragédia dos Comuns. A Tragédia dos Comuns foi um senhor que quis demonstrar que tudo aquilo que não tem preço e que não é governado por uma lógica de preços, de custos e de proveitos, é mal governado. É aquela mulher que, por acaso, ganhou o Prémio Nobel da Economia, portanto, nós estamos a falar de uma radical ali de vão de escada. Esta mulher veio mostrar exatamente que a forma de governação, talvez isto sirva também para os nossos livros na biblioteca, que a forma de governação dos comuns era absolutamente eficiente, como diria um economista, e que, portanto, a melhor forma de manter um prado que é baldio,
elétrica, do uso comum, ou a água, ou até, ela depois atreve-se a chegar aí, em dada altura, e aí já é um caminho um bocadinho mais perigoso, de assegurar a segurança, passe aqui a repetição de termos, numa cidade, pode ser através de modos não mediados pelos preços, e podem ser formas muito eficientes de governação e, na verdade, sem resolver o tal problema do valor. Bom, isto já eu imagino que gastei os 10 minutos que tinha desviando, mas, Carlos, diz-me quanto tempo... Está à vontade. Mas, não, eu vou ser muito breve. 5 minutos chega. Não, estes 5 minutos chegam e só obriga-me a levantar para olhar para o relógio, a não ser que daí me digam. Eu não vou fazer a síntese do texto, ele é tão pequenino, leiam-me, se faz favor. Muito menos. Vou aqui assim discorrer longamente sobre a ciência económica em Portugal. Está ali o Vítor Neves, que nos tem estado a observar ao longe, e os dois fizemos um livro sobre a ciência económica em Portugal. E está para sair outro, de um projeto que ele coordenou, exatamente sobre a Constituição, os debates, as problemáticas da economia no nosso país, deste tempo que já vem um bocadinho longe. Bom, eu, na verdade, vamos supor que eu quis fazer isso no texto, não sei se foi realmente isso que eu... Como todos sabem, um texto não deve ser lido à letra, não é? E nem sequer a intenção do autor deve ser lido à letra. E eu interrogo realmente o que é que estive a fazer naquele texto, que vocês irão ler. Na verdade, eu estive a fazer uma coisa muito simples. Estive a procurar responder, ou melhor, estive a formular uma questão muito simples. Não sei se a resolvi. Estive a interrogar sobre o que é que nós devemos fazer para ensinar economia. E já agora, vou-vos dizer aqui que eu não viria, mesmo que tivesse tempo, fazer aqui nenhum discurso revivalista, embora tenha que dizer que nesta faculdade, os que estudámos aqui economia, começámos a estudar em 1973, e acredito eu, por muitas décadas, nós fomos, falo pelos primeiros, incrivelmente felizes. E incrivelmente felizes porque, olha, desde logo por esta razão muito simples, é que pertencemos àquela fatia da nossa demografia, Carlos começou por estudar demografia, aquela fatia da nossa demografia que teve todos os privilégios da sociedade, que recebeu tudo o que havia de bem bom na nossa vida coletiva. E uma das coisas que recebemos, que eu recebi, e eu tenho sempre, procuro ter uma noção claríssima do privilégio que isso é, entre essas coisas bem boas que recebemos, uma delas foi, evidentemente, a forma de aprendermos. Mas eu não viria dizer, mesmo que tivesse tempo, que esse tempo é que foi bom e que agora estamos cheios de riscos. Não faria esse discurso, até porque me interessa sempre muito mais um outro discurso, que é saber o que é que a gente está a fazer, e estamos a fazer coisas muito boas para ensinar bem economia aos nossos alunos. Portanto, fiquem descansados, também não venho aqui com nenhum discurso de riscos ou de apocalipses, mas venho realmente interrogar-me sobre isso. E o que eu escrevi ali, creio que foi isso. E foi muito simplesmente, porventura, dizer duas coisas. Dizer que nós ensinamos bem a economia, ou aprendemos bem a economia, como eu aprendi com estes livros, que ali cito, muitos dos quais aqui estão atrás. Nós aprendemos bem a economia quando percebemos como é que nos organizamos. Nos organizamos coletivamente. Enfim, se quiserem um chavão, como é que se organiza a nossa vida material? Eu entendo que isso aqui é a economia. Como estão a ver, não estou a falar de preços, nem de valor, estou a falar de organização, que é uma coisa que a gente às vezes atribui aos nossos colegas da gestão, coisa que quer dizer que talvez eles saibam ver certas coisas melhores que nós, que somos economistas. Mas então temos que aprender com eles. Temos que perceber realmente isso, como é que a organização da vida material se faz. E muitas das disciplinas que nós temos para ensinar a disciplina da economia, na verdade é à volta disso que está. E essa é a primeira coisa, e eu quero mesmo ser sintético. A segunda coisa que eu acho que nós aprendemos, que eu procurei aprender,
e que eu acho que nós continuamos a ensinar, ou se quiserem digo-vos assim, aqueles que ensinarmos isso, estamos a ensinar bem a economia, é o sentido das proporções. Isto é, como é que nessa organização da vida coletiva as coisas entram na sua proporção. A sua proporção pode ser compreender o peso, a importância, o lugar, mas sobretudo é compreender as relações. E, portanto, a economia, por isso, é, no meu entender, compreensão da organização e compreensão das relações, e as relações incluem exatamente esse sentido das proporções, e é isso que eu acredito que numa Faculdade de Economia se continuará sempre a fazer. E se faz bem quando há mistura com muita coisa. Sim, também há uma parte de ironia aí nesse texto. É verdade, também damos a comer aos nossos estudantes de Economia muito pão seco. Mas a verdade, sabem os alentejanos, de pão seco também se faz às vezes boa gastronomia. Mas o essencial é evidentemente que nós tenhamos com que molhar ou quais são os orégãos e os não sei quê, os coentros, que entram nessa composição. Esta ideia, a ideia de perceber a organização da vida coletiva, de perceber como organizamos, organizamos a vida material para criar alguma coisa que eu me dispenso agora até de qualificar, isso me dispenso porque não é necessário, isso é, parece-me a mim, sempre a chave para ensinarmos bem a economia, e a outra junta-se com isso. Junta-se já agora, para terminar, também não resisto a esta parte, desculpem lá, esta maneira, eu vinha aqui deliberadamente para não fazer um resumo do texto. Eu, hoje, à hora do almoço, conversava com o meu filho Francisco, que começou a estudar filosofia, e perguntei-lhe o que é que estavam a dar em filosofia. Estavam a dar a diferença, dizia-me ele, entre filosofia e ciência. E eu, no meio, um bocadinho mais adiante da conversa, perguntei-lhe, então, e a economia? O que é que tu achas que é? Ele respondeu, isso sabes tu, não me interessa grande coisa. Eu disse, olha, pois é, talvez seja, então, uma ciência que tem sempre, porque como calculam, ele fez a distinção entre filosofia e ciência, como sendo a filosofia, não sei se foi assim que ele diz, o que ele disse, mas vamos supor que é aquilo que permite, digamos, opções em aberto, permite leituras em aberto, permite visões em aberto, e a ciência, aquilo que dá uma resposta única. E foi aí, evidentemente, que eu lhe perguntei o que é que ela achava que era a economia. Sugeri-lhe que perguntasse à professora, mas que se pusesse em guarda, isto é, que se pusesse em guarda quanto à possibilidade de ela responder que não é ciência, ou quanto à possibilidade de responder que é aquilo que dá uma resposta única. Ora bem, é isso certamente que nós não andamos aqui a fazer, e é isto que estes livros aqui, livros da minha vida, me foram ensinando, e eu acho que não desaproveitei de todo esses ensinamentos. E aqui me fico. Da vida, supõe-se, livros da vida do José Reis, economista, nosso colega. E eu alterei o título, porque inicialmente era Os Livros da Vida, e depois achei que os estava antes. Eram apenas livros. Bom, para continuar eu vou ser, então, bem sintético na apresentação da área da sociologia e como a disciplina da sociologia se institucionalizou em Portugal, como fez e como evoluiu. E vou ser muito breve, porque de facto, no fundo, remeto também, quem quiser alguns detalhes que eu apresento aí, vai aqui a este texto sobre a consolidação da sociologia. Eu vou só, talvez, abordar uma maneira que é a seguinte. A sociologia em Portugal, quando apareceu, foi depois do 25 de Abril. Até lá, durante todo o salazarismo e o marcelismo, a sociologia era uma área maldita, objeto de grandes desconfianças políticas, etc. E não foi nunca, digamos, academicamente reconhecida, a não ser na área da investigação, com um grupo liderado por Adélio de Sedas Nunes em Lisboa, no então Gabinete de
investigações sociais, e por um curso em Évora, sob a liderança dos padres jesuítas, que, aliás, enfim, convidava alguns leigos progressistas, por exemplo, António Simões Lopes foi professor em Évora, Manuel Silva foi professor em Évora. Portanto, havia gente, uns iluminados, intelectuais, académicos, etc., que não estavam condicionados para a cartilha da Igreja Católica, menos ainda pela lógica jesuítica. Quando apareceu o 25 de Abril, um pouco por uma necessidade, eu diria, por uma curiosidade sobre como entender a sociedade portuguesa, a sociologia ganhou, digamos, uma dimensão e uma escala bem mais institucional e entrou nas universidades, como ensino, como investigação, etc. O que se notou nesse princípio, portanto, finais dos anos 70, mesmo década de 80 adentro, foi que, de facto, não havia pessoal docente com formação em sociologia. Mas a sociologia portuguesa, desde a sua origem, é muito estrangeirada, duplamente estrangeirada. É estrangeirada porque ela é, em grande parte, ensinada por antigos, como é que se diz, pessoas que foram para a Suíça, para a França, emigraram, etc., e estavam a fazer a sua vida lá, a sua vida académica, as suas pesquisas, e perante a Revolução de Portugal regressaram. E tinham esta competência de poder ensinar. Deste ponto de vista, ela era, digamos assim, estrangeirada. Mas havia uma outra maneira de entender este estrangeirismo da sociologia portuguesa nos seus inícios. É que as pessoas não eram só, de facto, os docentes, os responsáveis, os líderes da sociologia, não eram só pessoas que tinham vivido no estrangeiro. Eles ensinavam aquilo que tinham aprendido em França, em Inglaterra, na Itália, na Suíça, etc. Portanto, era também estrangeirada no sentido de que aquilo que passou a ser ensinado era, digamos assim, o resultado de uma aprendizagem feita também no exterior, com problemáticas, temas, etc., muito ajustados a outros contextos que não o nosso. Portanto, aqui havia um déficit no início. De qualquer maneira, este estrangeirismo tinha esta dimensão. Eram demógrafos, filósofos, historiadores, ex-padres, que vieram, regressaram em Portugal e faziam o ensino da sociologia. Mais tarde, já amadurecida, isto é, foi-se consolidando nas universidades, em Lisboa, em Coimbra, um pouco mais tardiamente, no Porto, Braga, etc. Foram aparecendo esses cursos todos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, e, portanto, ganhou uma certa solidez o ensino e a investigação em sociologia. O Centro de Estudos Sociais foi criado em 1978, é um desses lugares que ajudou à consolidação da sociologia em Portugal. O que se nota por essa altura, na viragem dos anos 90, dos anos 2000, é uma outra experiência de estrangeirismo. A sociologia manda agora os seus aprendizes de sociólogos aprender no estrangeiro. Os doutoramentos, os Erasmus, são tudo vias de aproximação, eu diria, de aproximação às problemáticas sociológicas que vão percorrendo a Europa, ou mesmo os Estados Unidos, etc. Portanto, há aqui, como eu chamo, um palavrão que eu inventei, a anglo-saxonização da sociologia portuguesa, porque antes era, sobretudo, no princípio dos anos, nas meados dos anos 60, 70, era, sobretudo, a cultura francesa. Passou a ser uma cultura mais anglo-saxónica. Eu próprio fui para os Estados Unidos estudar, não é? E para a Inglaterra. Portanto, a língua inglesa ganhou, digamos, espaço que não tinha nos inícios dos anos 80 e nos finais dos anos 70. A língua francesa dominava a cena sociológica. E, enfim,
Tudo isto contribui para aquilo que eu abro este texto a dizer que a sociologia talvez tenha, no domínio das ciências sociais, sido a disciplina que mais rapidamente se amadureceu e se consolidou. Foram breves 3 décadas que ficou uma disciplina reconhecida, etc. Aquela curiosidade inicial de como explicar as mudanças, as transformações que estavam a ocorrer em Portugal, era o pulsar normal, digamos, da curiosidade popular que se perguntava sobre os partidos, sobre as mudanças, sobre as reformas agrárias e outras que iam acontecer, e não havia justificações para isso. Mas deixou uma marca essa curiosidade, é que, de facto, no meu entender, a sociologia portuguesa, fruto desta história pessoal de estrangeirismos, de tonalidades diversas, é uma disciplina muito aberta ao convívio, chamemos-lhe assim, com outras áreas, das demografias, à economia, à história. Eu há bocado estava a dizer que há aqui livros antigos, peço desculpa por não ser o uso técnico da expressão, dos anos 70, que o Zé Reis assinala no seu texto sobre livros da vida da economia, e que eram livros que a gente lia na altura também. Os Cadernos da Circunstância, o Indústria, Ideologia e Cotidiano, do Martins Pereira, um jornal que eu era assinante desse jornal, o Comércio do Funchal, a Seara Nova. Eram tudo contributos vindos do jornalismo, da economia, da história, etc., que eram muito interessantes neste caudal da informação sociológica que se foi gradualmente consolidando. E hoje chegamos a este ponto. Acho que a sociologia é hoje uma disciplina aberta. Creio que deve continuar assim. Eventualmente não é suficientemente aberto. E pode ser. E a nossa sociologia em Coimbra, que está situada numa faculdade de Economia, é o primeiro sinal, digamos, de um convívio com outras áreas que eu entendo ser muito proveitoso para a própria disciplina. A disciplina sociológica viveu sempre deste contacto com outras realidades, sejam disciplinas, sejam contextos nacionais, culturas e política. A sociologia portuguesa é uma sociologia contaminada. E essa contaminação deve ser lida, não como um encargo, mas justamente como um fator positivo que deve ser, digamos assim, alimentado e promovido sempre. E pronto, esta é a brevíssima descrição que eu podia fazer do que se passa, no meu entender, neste meio século de aprendizagem sociológica e institucionalização da sociologia em Portugal. E dito isto, meus caros amigos, eu queria pedir ao nosso colega Álvaro Garrido que pudesse dizer umas palavras para fechar esta nossa sessão. Já são 6:15, enfim, portanto estamos aqui há 1h15. Do meu ponto de vista tem sido muito rico. Eu peço desculpa de não dar a palavra às pessoas que fizeram breves comentários ou sugestões de livros, que é também uma outra rubrica que nós temos aqui. A Rosa Monteiro, a Catarina Frade, o André Saramago e o Luís Moura Ramos fazem sugestões interessantes de livros recentes. Eu acho que isso é muito proveitoso também para a qualidade desta aventura que é o Mil Folhas. Álvaro Garrido, gostarias de fechar esta nossa sessão, se faz favor, agradeço a presença. Eu hoje estava a gostar imenso de ouvir e preferi ouvir porque a sessão está a ser muito suculenta, aliás, à semelhança de outras conversas de apresentação do Mil Folhas. São conversas, não são sessões formais. Quero cumprimentar especialmente o Carlos Fortuna, porque é o mentor deste projeto que vai andando para diante e que é uma publicação que tem uma densidade diferente e que tem um espírito, digamos, que é necessária na faculdade e que vai fazendo o seu caminho. Cumprimento especial também ao Dr. Maia Amaral, privilégio
tê-lo cá na nossa biblioteca. À doutora Sofia Nel também, muito obrigado pelo seu texto e pela sua apresentação. Nós estamos muito disponíveis para uma cooperação que já tem o seu histórico, como se diz agora, com o Banco de Portugal, e um abraço a todos. A Biblioteca da Faculdade de Economia, há pouco estávamos aqui vários diretores, tal o Pedro Espeira, foi presidente do Conselho Diretivo, era assim uma coisa mais vetusta, ainda não se chamava diretor, a Teresa Pedroso Lima, o José Reis, eu próprio, e nunca nenhum de nós, longe disso, e espero que no futuro o mesmo aconteça, desvalorizou a Biblioteca da Faculdade como lugar de encontro de saberes, e como um lugar de encontro de pessoas, ou seja, como um dos serviços, vamos reduzi-lo agora por palavras, essa dimensão funcional, dos mais valiosos da faculdade. Esta biblioteca é uma pequena pérola, o fundo bibliográfico principal é muito expressivo. Aqui há uns anos um estudante perguntava-me: professor, mas porquê é que há tantos livros de história na biblioteca? Eu disse: olha, porque os historiadores são chatos e gostam de livros. Basicamente é isso. Portanto, há uma certa desproporção entre áreas, o que é bom, além dos fundos especiais. E esta ideia do Mil Folhas é mais uma forma de encontro das pessoas, da comunidade FEUC e de pessoas que são convidadas de outras instituições. É mais um lugar de encontro em torno da nossa biblioteca. Foi uma forma de lhe dar visibilidade, uma forma de expor mais e melhor os livros, as coleções que temos, e uma forma de convidar outras bibliotecas, outras pessoas a partilhar experiências, depoimentos, e isso é muito importante. Este 6º número, isto é um pequeno milagre, já ir no sexto número Mil Folhas, isso deve-se à perseverança, ao esforço e ao entusiasmo do Conselho da Biblioteca e também, em especial, do Carlos Fortuna, a quem devemos agradecer, e eu julgo que é uma ideia, ainda hoje dizia ao Carlos, que está longe de estar esgotada. Em primeiro lugar, é uma publicação muito agradável do ponto de vista gráfico e que se reinventa a cada número. Eu julgo que este número, com meia dúzia de números envolvidos, publicados, é precioso, porque os 4 textos sobre as principais áreas científicas da faculdade são textos muito suculentos e acho que devemos estar gratos ao José Reis. O José Reis gosta deste tipo de textos, porque ele aí liberta-se e é como gosta de escrever. Eu estava a ler o texto e pensei: José Reis gosta disto. Exato. É falar dessas coisas. Exato. Porque sente-se no texto, não é? O Fortuna, idem aspas, o que gosta é mesmo deste tipo de texto. Aliás, é um exagerado, escreveu 2 textos neste Mil Folhas. É muito importante também a síntese, que é semelhante ao capítulo do livro dos 30 anos da gestão que o nosso colega João Veríssimo Lisboa publicou aqui sobre a trajetória do ensino e da investigação em gestão na faculdade. E, por último, o texto do José Pureza teria que figurar em último lugar, porque foi a última das 4 licenciaturas a ser criadas, que ele há pouco sintetizou. E, além disso, sem deixar de evocar outros lugares aqui de escrita do Mil Folhas, o texto preciosíssimo do Dr. Maia Amaral. O Dr. Maia Amaral, eu devo dizer, porque eu pertenço à Corporação dos Historiadores, não me esqueço, é uma pessoa prestigiadíssima entre, sobretudo, os historiadores, as pessoas do livro, das bibliotecas, é um sábio do livro antigo, do restauro, de tudo isso, e é um privilégio tê-lo ouvido e que tenha redigido um texto neste Mil Folhas, até porque isso de alguma forma já foi dito aqui. Eu julgo que nós temos uma relação relativamente alienada e alienante com o livro antigo, sobretudo por via do turismo. Eu vejo por vezes com alguma inquietação as visitas à Biblioteca Geral, como é que as pessoas interagem com o livro antigo. É uma fachada de lombadas, não é? Mais ou menos anónima. Depois há a célebre história, também ela alienante, dos morcegos, etc. Aquilo fica muito por ali,
mas normalmente o livro antigo atribui-se a um reduto de técnicos muito especializados, medievalistas, quando muitos historiadores da época moderna, nem mesmo os contemporaneístas, já entendem o fenómeno do livro antigo. Eu julgo que o seu texto desdramatiza muito essa relação superficial que nós temos com o livro antigo e também nos ajuda a valorizar o património fabuloso que a nossa universidade tem. O desafio que nos lançou, penso que é perfeitamente execuível, não apenas numa perspectiva de utilidade-valor, mas também sobre a dimensão simbólica e patrimonial do livro e do uso do livro. E, além disso, julgo que também é muito importante e é um privilégio termos aqui um texto sobre o Banco de Portugal. Gostaria só de dizer, o Banco de Portugal é uma biblioteca que não é nada desconhecida para os historiadores económicos. Eu lembro-me perfeitamente, o Joaquim Feio é um dos meus bons amigos, do entusiasmo do Joaquim, que é talvez, não vou cometer nenhuma inconfidência, mas é seguramente o maior bibliófilo desta faculdade, devo dizê-lo com segurança e ninguém se ofende, quando o Joaquim organizou essa exposição. Ele partilhou comigo com um entusiasmo absolutamente juvenil o facto de ter verificado que na Biblioteca Geral, tal como o Dr. Maia Amaral aqui nos disse, havia muito mais primeiras edições do que ele conhecia. Ele que julgava que conhecia com segurança todas as primeiras edições e que tinha o catálogo a que mais ninguém chegava. E, em parte, era verdade. Mas isso, na verdade, mostra-nos o que é a Biblioteca da Universidade, a Biblioteca Geral, antes de ser geral, que era a livraria da Universidade, como aqui diz, não é? Depois, também, o papel da Biblioteca da Faculdade de Direito, onde o ensino da economia política e das finanças teve exclusivo durante muitos anos, porque a FEU que só nasce nos anos 70, como sabemos, e esse catálogo, de facto, é precioso. E eu lembro-me bem de ter ido à inauguração dessa exposição e do entusiasmo que o Joaquim Feio colocou na sua construção. É pena ele hoje não estar aqui, mas é-lhe telefonar por causa desta troca aqui de galhardetes, porque ele bem merece esse nosso afeto e apreço. Eu gostei imenso de ler todos os textos e gostei particularmente das reflexões sobre o caminho das 4 grandes áreas da faculdade. Pode ser ingrato não estar aqui a matemática, o direito, a história económica, mas já percebemos que para entender estes processos a história é necessária para tudo, ou seja, é fundamental, é uma gramática-chave. Nenhum destes livros, aliás, me é assim completamente desconhecido. Nós tínhamos uma educação muito articulada com as ciências sociais e com a economia, e eu próprio já fiz esse caminho, mas é muito interessante e acho que é um trabalho do qual nós podemos justamente orgulhar-nos, termos construído esta faculdade. Ainda não é tempo de fazer balanços, pois há de haver o discurso do 2 de dezembro, do dia solene dos 50 anos, uma grande chatice, talvez, mas estes 4 textos já evocam muito o percurso e como é que esta faculdade se foi construindo. Como uma faculdade, não vale a pena rotulá-la, nem de ciências sociais, nem de ciências económicas e empresariais, como uma faculdade realmente multidisciplinar, não é? E, na verdade, a biblioteca e os livros, aquilo que as pessoas foram lendo e escrevendo, foram sempre o lugar de encontro deste espaço comum de conhecimento que a faculdade continua a ser. Eu achei muita graça ao texto do José Reis e há pouco ao sublinhado que ele fez sobre a apologia da vida material, porque eu lembro-me do professor Romero ainda fazer alguma catequese com aquele esquema retintamente estruturalista de Fernand Braudel, por debaixo a demografia, depois a vida material, depois as estruturas sociais e depois lá vinha a cultura, os mentefactos, se quiséssemos, e se houvesse tempo. Isto era tudo muito claro, porque a interpretação do mundo encaixava perfeitamente, tudo era muito arrumadinho e eu tenho alguma nostalgia dessas epistemologias
estruturalistas, porque Há uma segurança. ainda sou um bocadinho assim, exato, e era um chão que nós pisávamos muito bem, e neste momento em que ele nos está a fugir debaixo dos pés, acho que o pós-modernismo não ajuda muito, sinceramente, e por vezes reduz a realidade apenas a um discurso ou uma meta-representação, e eu não me conforto nada com isso. Este património de livros que está aqui evocado nas 4 áreas, de facto, evoca o tempo dos estruturalismos, e não é por acaso que talvez a área de maior síntese e que mais e melhor federou saberes aqui dentro da faculdade, e o José Reis Dilo e o Fortuna também desagua precisamente nesse ponto, foi a economia e a sociologia do desenvolvimento. E não é por acaso, porque está lá tudo, não é? Ou seja, é ali que durante boa parte do tempo se entrelaçaram vários saberes e que nós tivemos uma oportunidade de diálogo que hoje temos menos, devido à pressão da especialização, devido ao cânon da concorrência e por aí fora, não é? Portanto, eu acho que este 1000 folhas é sempre uma lufada de ar fresco que nos faz parar para pensar, que é aquilo que nós mais precisamos no tempo em que estamos. Portanto, muito obrigado ao Carlos Fortuna, ao Conselho da Biblioteca e a todos. Obrigado. Muito bem, Álvaro, eu vou então fechar esta sessão, agradecendo a presença de todos, agradecendo o contributo do CIREP, por um lado, e desta equipa da Biblioteca, liderada pela Ana Serrano. Quero agradecer de novo o contributo e a presença da doutora Maia Amaral, o texto e a colaboração que a doutora Sofia Neto nos deu nesta sessão, e a todos vós. A vossa presença é um grande estímulo para que a gente não deixe morrer esta iniciativa e continuemos, de facto, a procurar outras formas de animar o nosso 1000 folhas, que é, como quem diz, animar a nossa vida. Muito obrigado a todos e até a próxima.